Você acredita que de alguma forma você seja invejado por alguém? Que alguns projetos, algumas coisas estão estagnadas na sua vida justamente porque você esteja sendo alvo da inveja dos outros? Pois é, no vídeo de hoje eu quero te mostrar algo que a maioria das pessoas não falam ou sequer comentam a respeito desse assunto, que é o lado positivo da inveja. Você já parou para pensar sobre isso? Se não parou, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar de que forma a inveja do seu amigo, do seu irmão pode transformar sua vida. Pode te levar inclusive para um outro nível de vida, mas para isso você precisa ampliar a sua consciência. Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero despertar sua espiritualidade, despertar sua consciência para que você possa começar a olhar para a inveja de uma forma completamente diferente da forma que você aprendeu a olhar até agora. Porque a maioria das pessoas olham para a inveja apenas como algo destrutivo, como algo que eu não pudesse ter na minha vida. E é claro, ninguém quer ser invejado, é um sentimento ruim, mas a inveja é capaz de nos levar a outros patamares no nosso despertar de consciência, na nossa evolução espiritual, e é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. E para poder elucidar esse tema, eu quero usar um texto bíblico muito conhecido, que é a história de José, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 37. Conta a história que José era um dos filhos preferidos de Israel. Isso porque ele já foi tido nessa família quando o pai já estava numa fase muito avançada, o pai já estava na sua velhice. Quando José veio para a família, o pai considerou como um grande presente e dessa forma ele mandou fazer uma túnica diferente para José, justamente para receber aquele filho com todo o amor, carinho e prestígio do mundo. Só que quando o pai recebe esse filho de uma forma diferente, os irmãos de José não gostaram dessa história. Começaram a olhar para ele com indiferença, com desprezo, e a Bíblia fala, os irmãos tinham inveja de José. E não bastava o amor do pai por esse filho ser diferente, José tinha sonhos diferentes também. Todas as vezes que ele sonhava, ele contava para os irmãos dos sonhos que ele tinha, e esses irmãos sentiam que através dos sonhos de José, ele acabava querendo rebaixar esses irmãos. Os irmãos se sentiam inferiorizados com os sonhos de José. E diante de tudo isso, eles começaram a tramar entre si e começaram a planejar a morte do irmão, porque eles não conseguiam mais olhar para a história desse irmão sem invejá-lo. Então eles planejaram fazer essa morte, mas até que um desses irmãos achou que aquilo seria grave demais e acordou com os demais irmãos que, ao invés de matá-lo, que eles iriam vender esse irmão como um escravo. E assim eles fizeram. Tiraram a túnica desse irmão, levaram para casa, contaram uma história para o pai de que ele havia falecido, mas na verdade eles tinham vendido o irmão para ser escravizado lá no Egito. E assim se deu a história de José. Quando a gente olha para essa história apenas por esse lado, por esse contexto, a gente fica muito sensibilizado com a história dele. Como que os próprios irmãos podem fazer isso com o irmão que é de sangue? Não permitir que ele faça parte mais da família pelo simples fato de invejá-lo. Só que o que esses irmãos não tinham consciência é de que aquele comportamento que eles adotaram foi o divisor de águas na vida de José, porque ele foi vendido justamente para Faraó, um homem extremamente rico e poderoso. E a Bíblia conta que José, aonde ele colocava a mão, prosperava. E que o Senhor sempre caminhou com José, independente da situação em que ele se encontrava, na tristeza, no sofrimento, o Senhor sempre estava com ele. E dessa forma,
quando ele começou a morar na casa de Faraó, sendo servo de Faraó, ele começou a ganhar a confiança do dono da casa, porque aquele senhor começou a perceber que Deus estava com ele, que aonde José colocava a mão, aonde ele liderava, aquilo tudo prosperava. Então ele ganhou tamanha confiança do dono da casa que ele começou a reinar aonde ele estava. E sabe por que eu escolhi esse texto de hoje para falar da inveja para você? Porque a maioria de nós, muitas vezes, quando nos sentimos invejados, que as pessoas estão nos atacando, nós não estamos percebendo que muitas vezes essas pessoas estão acelerando o nosso processo para que a gente possa mudar de nível de vida, para que a gente possa ir para um outro patamar. Às vezes aquela sociedade que você tem com seu irmão, vocês começam a bater de frente um com o outro, você sente que ali existe uma inveja, que aquela sociedade precisa romper. Inicialmente a gente é levado pela tristeza, pela mágoa, pela ira, por quê? Pelo sentimento de irmãos. A gente não vê que muitas vezes a gente precisa romper alguns negócios para que a gente possa ir para outros ainda maiores. É hora de dar voos mais altos que talvez se não fosse aquela inveja, você não ia sair daquela zona de conforto. Você não iria arriscar algo novo, começar um projeto diferente. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Deus não permite que invejosos passem pelo seu processo se essas pessoas não forem apenas uma mola propulsora para te fazer ir para um outro nível de vida. Ai, mas é difícil, a gente sofre, a gente fica magoado, mas em nenhuma passagem bíblica há alguma confirmação de que a gente passaria aqui por esse mundo, por essa terra sem aflições. A Bíblia já fala disso. Nesse mundo tereis aflições, mas que a gente tenha bom ânimo para lidar com elas. Todas as vezes que a gente se sentir invejado, que ainda assim a gente permaneça firme na rocha, seguindo o caminho certo, servindo ao Senhor e descansando nele na certeza de que lá na frente outras portas, outras possibilidades serão oferecidas para nós e que essas pessoas que hoje nos invejam serão pessoas que lá na frente terão que nos aplaudir, porque de alguma forma essas pessoas irão precisar da gente. E assim foi com os irmãos de José também. Conta a Bíblia que existiu um determinado momento da história onde os irmãos estavam passando por uma crise ali, até mesmo de plantação da época, que estava faltando alimento naquela terra onde eles viviam, e eles precisaram ir comprar alimento justamente aonde? No Egito, aonde José estava, só que esses irmãos não sabiam que ele estava reinando naquele lugar. E quando eles chegam até lá para poder comprar alimento na casa do Senhor, do faraó, e que eles se deparam com o irmão, eles levam um susto, porque eles não esperavam por aquela situação, que o irmão que eles queriam ver lançado ao pó, sendo escravizado, se tornou o rei daquela nação. E é assim que vai acontecer com essas pessoas que hoje tentam tirar também o seu tapete. Com essas pessoas que hoje torcem pela sua vitória. Elas não estão ainda capacitadas, elas hoje não conseguem ver que elas estão acelerando o seu processo. Que lá na frente vai ser aberta uma porta para você que vai te levar para o lugar que você deveria estar. O problema que nos impede muitas vezes de evoluir é que nós ficamos muito presos às nossas dores, aquilo que o outro nos fez. A gente gasta bastante energia com a tristeza e com o sofrimento que o outro nos oferece e a gente não parte para o próximo nível, que é de quê? Fazer diferente, começar de uma nova forma, usar os recursos e habilidades necessárias para continuar servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, mas também de mudar a forma de agir. Ah, mas eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Você não está aqui para fazer a vontade desse mundo, você está aqui para ser um servo da vontade do Senhor. E será que você tem atendido aquilo que é o seu chamado?
Deus está te chamando para ir para o plano A e você insiste em permanecer no plano B, ou então o contrário, a gente precisa entender que a gente tem que parar de insistir naquilo que não funciona mais. Se Deus tem um chamado para você, Ele vai colocar pessoas, Ele vai colocar situações para que você chegue até lá. E muitas vezes vai ser o invejoso que vai acelerar esse processo. Então que a gente não fique estagnado, paralisado apenas na dor e no sofrimento que a inveja nos traz. Que a gente possa começar a entender que essa inveja vai nos levar para um outro nível de vida, para que assim a gente possa evoluir, transformar e sair do estágio do sofrimento, do apego, da dor e entender ali uma possibilidade de mudança e transformação da nossa vida. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa seu like, se inscreve no canal para que você possa sempre estar acompanhando os conteúdos novos que saem por aqui. Até o próximo vídeo!